Olá pessoal, tudo bem? Deu para aproveitar bem essas 2 semanas aí de férias, dar uma descansadinha? Então, pois bem, nós vamos continuar então o nosso conteúdo, né? Vimos que os portugueses, né, chegaram no que hoje é o Brasil, né? Fomos, né, colônia de Portugal, e nesse capítulo nós vamos ver, né, como que Portugal vai administrar essa colônia, certo? Então, para essa aula, nós vamos precisar o livro, páginas 152 a 155, tá? Então, lá na plataforma, vocês vão ter toda a rotina dessa aula, tá? Então, antes de continuar a explicação, leiam as páginas, certo? Vocês vão ter, né, uma atividade, certo? E vão ter também algumas questões, tá? Façam todas as atividades, pessoal, que são, né, colocadas na plataforma. Antes de enviar, né, para a gente corrigir, para ver o que vocês estão fazendo, né, para ver a participação de vocês, dá uma olhadinha no gabarito, né? Tudo que eu mando para vocês, né, vai aí com o gabarito, né? Então, o gabarito, né, nesse momento, além de corrigir as questões, certo? Ele também dá uma auxiliada na tirada de dúvida, caso vocês tenham, tá? Então, pessoal, nós vamos ver, né, que a América Portuguesa, né, assim como a América Espanhola, né, estava dividida em porções de terras. Essas porções de terras, né, elas vão ser aí, né, comandadas pelos colonizadores, tá? No nosso caso, pelos colonizadores portugueses, certo? E vai se manter assim, né, até o século XIX, quando o Brasil, né, deixa de ser colônia e torna-se independente. Tudo bem? Vocês também vão ver, né, aqui na página 152, né, a fotografia, né, de abertura de capítulo, retratando aí pra gente, certo, uma plantação de cana de açúcar, tá? E aqui vai mostrar pra gente, né, que essa paisagem é uma paisagem cultural, tá? Então, pessoal, o que é uma paisagem cultural? É aquela paisagem que foi modificada pelo homem, tudo bem? Bom, como que vai ser, pessoal, a ocupação da América Portuguesa, certo? Nesse momento, lá em Portugal, estava acontecendo a Inquisição, certo? E vocês vão ver na atividade que vocês vão receber pela plataforma, né, que através, né, dos inquisitores, né, que eram, né, as pessoas, né, que julgavam, né, durante a Inquisição, né, é que nós vamos também ter, né, essa ocupação da América Portuguesa, tá? Então, só para adiantar um pouquinho, né, uma das penalidades, né, você cometeu um crime, uma das penalidades, né, era você vir cumprir essa sentença na colônia, tá? Então, isso também foi um jeito de ocupar aqui a colônia, tudo bem? Então, pessoal, a ocupação, né, da colônia portuguesa, né, ela vai ter início, né, uma ocupação sistemática, né, só lá em 1531, né, com o Martim Afonso de Souza, tá? Lembra que antes, né, nós tivemos aí, né, chegaram logo de cara, não encontraram o que queria, tivemos aí o pau-brasil, foram embora, né? Mas além de ter muita gente de olho nessas terras, certo? Nessa época, os empreendimentos, né, mercantis portugueses, né, na Índia e na China, né, estava se tornando cada vez menos lucrativo. Aí a coroa, né, estava interessada em buscar novas fontes de riqueza, certo? Era preciso também, né, além da busca aí, né, por novas fontes de riqueza, né, garantir, né, o domínio, né, dos territórios na América, né?
como eu falei para vocês há pouco, né, tinha muita gente de olho nessas terras, né? Então tinha aí, né, que conter, né, as ameaças e os ataques, principalmente dos holandeses e dos franceses, certo? Com isso vai se buscar então, né, promover a ocupação dessas terras, certo? Atraindo aí os colonos, certo? Os colonos, né, eles eram atraídos com a promessa de riqueza, de títulos e de honrarias. Tudo bem? Então é aqui que vai entrar a atividade que vocês vão receber na plataforma. Tudo bem? Bom, pessoal, então, para ocupar, né, esse território, né, esse território ele foi dividido, né, em capitanias hereditárias, certo? Lembrando que o território onde hoje é o Brasil, ele sempre foi extenso, tá? Na época dessa divisão, né, da divisão em capitanias hereditárias, né, a coroa portuguesa, ela estava passando por dificuldades. Lembra que a gente viu, né, que o comércio, né, que ela fazia aí com a Índia e com a China já não estava dando muito lucro, né? Então vamos tentar, né, achar riquezas aqui na colônia. Tudo bem? Bom, diante, pessoal, né, a extração do pau-brasil, né, que foi aí, né, o primeiro ciclo econômico, né, aqui da colônia, né, então essa foi a principal atividade dos portugueses na América. Essa extração do pau-brasil, ela não fixava, né, os colonos, né, aqui nas terras onde hoje é o Brasil, certo? Então esse tipo de exploração, né, a exploração do pau-brasil, né, não demandava, né, a formação de núcleos populacionais. Tudo bem? Por isso que na década de 1530, né, a coroa portuguesa, certo, vai começar a produzir açúcar, certo? O açúcar era um artigo muito valorizado lá na Europa, certo? O seu comércio, né, gerava aí, né, muitos lucros. E os portugueses, né, eles já tinham essa experiência, né, de produção do açúcar, né, nas colônias que eles tinham na África. Tudo bem? Então, para implementar, né, esse cultivo, né, aqui em terras americanas, o rei Dom João III, ele vai decidir usar esse sistema, né, que também tinha muito sucesso nas suas outras colônias, né, esse sistema de capitanias hereditárias, certo? Que dividiria, né, o território em grandes lotes. Esses lotes eles eram doados a fidalgos portugueses e esses fidalgos portugueses eles eram chamados de donatários, tá? Então essa vai ser uma estratégia, né, para ocupar aqui a colônia, tudo bem? Esses donatários, pessoal, eles poderiam explorar economicamente as terras desse novo continente, tá? Só que eles iriam explorar essas terras com recursos próprios, eles não iriam receber recursos da coroa, tá? Só que eles só poderiam explorar essas terras com recursos próprios se uma parte dos lucros fosse encaminhado para a coroa. Tudo bem? Então, lá em 1534, Portugal vai dividir a sua colônia em 15 faixas, certo? Essas 15 faixas vão receber o nome de capitanias hereditárias. E essas 15 faixas foram, né, doadas a 12 donatários. Então, teve donatário que recebeu, né, mais que uma faixa de terra, certo? As relações,
né, entre os reis e os donatários, né, vão ser aí estabelecidos por uma carta de doação, tá? Essa carta de doação, pessoal, ela vai determinar o seguinte, né? O donatário, né, ele tinha como dever colonizar a capitania, fundando vilas, certo? Ele vai ter também como dever policiar suas terras, né, protegendo-a de possíveis ataques indígenas. Lembrando que essas terras que foram divididas por Portugal pertenciam aos indígenas, certo? E também, né, era dever desses donatários fazer cumprir o monopólio real do pau-brasil e do comércio colonial, certo? E no caso, né, de durante essa exploração, né, se encontrar metais preciosos, 1/5 de tudo que era encontrado deveria ser pago à coroa, tudo bem? Outro documento aí, pessoal, que nós vamos chamar de foral, né, também vai, né, estabelecer outros direitos e deveres, certo? Entre a coroa e os donatários, certo? Essas terras que os donatários recebiam, né, elas não poderiam ser vendidas, tá? Porque essas terras, pessoal, elas não vão pertencer aos donatários, certo? Elas vão pertencer a Portugal, tudo bem? O donatário, ele vai receber essa terra, tá? Ele vai poder explorar essa terra, ele vai poder passar essa terra para o seu filho, né? Por isso o nome hereditária, mas ele não vai poder vender porque essa terra não é sua, tudo bem? Bom, nós vamos ter, pessoal, dessas 15 capitanias, né? Só 2 que vão dar certo, tá? Só 2 aí que vão para frente, tá? Que vão ser viáveis. A de São Vicente e a de Pernambuco, tá? A capitania, pessoal, de São Vicente vai dar origem aí, né, ao primeiro povoado que vai receber o status de vila, tá? E isso vai marcar o início da colonização, tudo bem? Tanto na capitania de São Vicente quanto na capitania de Pernambuco, pessoal, o cultivo do açúcar vai ser bastante lucrativo, tá? Por isso que elas vão dar certo, né? E vai permitir aí a continuidade da colonização, tá? E por que será, né, que as outras 13 não deram certo, tá? Então, os motivos, né, é porque elas eram, né, distante aí da metrópole, certo? Essas terras, elas eram muito extensas, tá? Então, também por isso que não deu certo, né? Nós tivemos também a resistência, né, dos indígenas, tudo bem? Nós tivemos aí também, né, ataque dos corsários, né, dos piratas franceses, né? Então, por esses motivos, né, muitos donatários aí não resistiram, né, abandonaram aí, né, essas terras, essas capitanias e foram embora, certo? E muitos dos donatários, pessoal, acabaram aí, né, perdendo o interesse pela terra, porque eles tinham o direito de explorar, tá? Mas essa exploração tinha que ser feito com recursos próprios, né? A coroa não mandava recurso nenhum, né, para esses donatários explorarem a terra, tá? Então, esses donatários, eles tinham que explorar, que proteger a terra, né, com recursos próprios, né? Então, muitos não conseguiam e acabavam perdendo o interesse, tudo bem? Porque todas as despesas, né, que a capitania dava, né, era por conta do donatário e não por conta da coroa, certo? A coroa só receberia aí uma parte do lucro, tudo bem? Pessoal, na página 55, né, que é onde, né, nós vamos parar, né, vocês vão ter a representação das capitanias, certo?
nós temos aí, né, duas visões dessas capitanias, certo? A visão, né, mais antiga, certo? E a visão mais recente, tá? E em cima dessas visões, certo? Nós vamos fazer um trabalhinho também, tá? Nós também vamos aí responder algumas questões, certo? Então, pessoal, através, né, dessas capitanias, né, da divisão aí, né, do nosso território em lotes de terras para ser explorados, é que nós vamos dar início, né, à colonização. De 15 capitanias, só duas deram certo, tá? Depois da análise dessas duas visões, né, a mais antiga e a mais recente da capitania, nós vamos ver o que acontece, o que o governo português vai fazer, né, com as capitanias que não deram certo, tá? Mas daí vão ser aí assunto para as nossas próximas aulas. Tudo bem? Até a próxima!